Hoje tivemos um momento diferente no Jornal da Manhã. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, ligou por livre e espontânea vontade para a Jovem Pan e, ao vivo, disse que queria comentar uma fala minha dita 3 semanas atrás, no episódio quando ele inocentou todos que tinham sido condenados num determinado processo sobre o massacre do Carandiru, ocorrido em outubro de 1992. Ele, logo ao falar, começou a ter uma linguagem agressiva, me atacando, chamando de laranja, covarde, vila de tal, que é um tipo de linguagem antigamente usada pela polícia. Evidentemente eu não dei um passo atrás, não me ajoelhei, porque eu vivo numa república. República, todos são iguais perante a lei, não há privilégios. Ele e eu temos o mesmo direito, e não é porque ele é desembargador do Tribunal de Justiça que eu tenho medo, né? Não tenho medo nenhum, nem dele, nem de ninguém, e não quero também que ninguém tenha medo de mim. Nós estamos num país democrático. O problema é que a justiça brasileira, alguns dentro da justiça brasileira, não sabem isso até hoje. Importante lembrar que o episódio do Carandiru, a responsabilidade fundamental, o que ocorreu, muitos nem lembram, nem sabem. Fundamental, nós sabemos que o Estado tem o monopólio da força e que deve ter o uso legítimo da força em momentos, por exemplo, como aquele, tão graves, em que o maior presídio de São Paulo, à época, que não existe mais, na estação Carandiru do metrô, na Avenida Cruzeiro do Sul, houve uma rebelião. Bem, não era a primeira, já tinha ocorrido outras. Vale lembrar que o Carandiru, quando foi criado, né, nos anos 30, era um presídio modelo, tal. Eu já até citei o episódio quando Stefan Zweig veio a São Paulo e foi visitar o presídio modelo do Carandiru. Acabou ao longo do tempo, tendo a superlotação e aquelas condições terríveis que até hoje existem nos presídios brasileiros. E lá ocorreu essa rebelião. Em pleno processo de eleição municipal aqui de São Paulo, e em pleno processo e julgamento do então presidente afastado Fernando Collor, outubro de 92. Houve o episódio, foi deslocado às forças policiais. O governador do estado, Fleury Filho, se omitiu. Omisso. Então, primeiro erro, omisso. Quem tem autoridade é o governo do estado. É essa hora que a gente vê quem é quem, né? Deveria ter ido lá e tomado as providências. Não, se omitiu. O secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos, idem, lavou as mãos. Falou para quem comandava a operação, o coronel Biratã, resolva aí, lavou as mãos. E aí houve uma invasão absolutamente sem que manda os ditames básicos numa situação de tensão como era aquela. Quer usar a tropa de choque, saber como utilizar, nada. Foi de uma forma absolutamente equivocada, com um massacre de 111 prisioneiros, cerca de 90 deles morreram nas suas celas. Portanto, ninguém estava fugindo, nada disso. Foram fuzilados, tal. Ninguém tem o direito a pena de morte não existe no Brasil. Você não pode, em certo momento, como aquele grave, transferir a um policial o direito de quem deve viver ou quem deve morrer. Isso não significa ser conivente com a bandidagem, com a violência, com a insegurança que tem em São Paulo. São duas coisas radicalmente distintas. Cabe à polícia usar, sim, a força no interior da lei e proteger a população. Para isso, ela recebeu uma delegação do Estado. Isso é essencial. Isso é uma coisa. Outra coisa é romper os ditames ilegais e decidir quem deve viver ou não. Isso é outra coisa. Isso não cabe a qualquer policial. Nós já tivemos a trágica história recente do Brasil, os Esquadrões da Morte, começou lá no Rio de Janeiro, né, com a escuderia Lecoq. Foi uma tragédia, com ramificações em São Paulo, né, liderado por um traficante, um consumidor de drogas, que era o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que também teve envolvido, tristemente, com a repressão política aqui no DOPS, aqui no Largo General Osório. Portanto, a fala do desembargador Ivan Sartori era uma fala agressiva para tentar intimidar, como se ele estivesse acima de mim ou de qualquer cidadão. Na República, volto a dizer, todos são iguais perante a lei. O episódio Carandiru é um triste momento da ação da polícia e da justiça. Anular o julgamento como foi anulado é um escândalo, E não queiram colocar pecha de defender bandido. Ele disse através do seu Facebook, numa postagem, que quem estava o atacando estava recebendo dinheiro do crime organizado. Olha a gravidade dessa afirmação, né? E por outro lado, ele tentou desqualificar o jornalismo da Jovem Pan, dizendo que esse jornalismo, expressões dele que eu até anotei naquele momento, era um jornalismo degradado. Ele deplorava, né, as ofensas que ele tinha sofrido, fazia uma série de considerações sobre o jornalismo e citava um jornalista que não é da Jovem Pan, nunca foi, e que ele ouvia, diz ele, há tantos anos, etc. Tal. Ou seja, mostrou que ele não fala lé com cré. É um senhor sem equilíbrio emocional, causa estranheza que ele chegou a presidir, inclusive, o Tribunal de Justiça, causa estranheza que ele é desembargador e causa estranheza que um dia ele foi juiz. Vale lembrar que ele não representa o conjunto dos mais
mais de 300 desembargadores de São Paulo. O Tribunal de Justiça, ele é exceção, ele não é a regra, e não é ligando e ameaçando as pessoas que se cumpre a justiça no Brasil. A democracia aqui não é uma republiqueta, não é uma república de bananas. Isso daqui é uma república democrática e tem muitos defeitos, mas ninguém está acima da lei, inclusive o desembargador Ivan Sartori.